Olá, eu estou com a professora Patrícia Benhame, que faz o uso de uma prática específica em suas aulas. Olá, professora Patrícia, nos conte um pouco sobre como é essa prática. A prática que eu utilizo na disciplina de Antropologia Cultural é de uso de vídeo como uma estratégia de ensino e aprendizagem. Porque o vídeo, os professores acabam se utilizando do vídeo, que tem uma linguagem mais simples, linguagem de senso comum, do cotidiano. O vídeo é bastante associado à ideia também de um lazer, de tempo livre e muitas vezes até um momento de não aula, para trazer como uma ilustração, como um recurso mesmo, para que os alunos compreendam alguns conceitos específicos. Então, na disciplina de Antropologia Cultural, eu utilizo o vídeo, mas mais especificamente, eu trago um vídeo da televisão para a sala de aula. Então, não é qualquer tipo de vídeo nessa sua prática, porque o uso do vídeo, ele acaba sendo comum para algumas disciplinas. Mas na sua, então, é a televisão, rede aberta? Isso, a televisão. Eu pego um trecho de um programa de televisão, televisão aberta, e levo para a sala de aula. Pra gente compreender um pouquinho mais isso, eu vou exibir para vocês o trecho do programa, então. Eu não sei se vocês conhecem o programa Liga, alguém já assistiu? A ideia de trazer esse vídeo, esse trecho desse programa na aula, é por dois motivos. Primeiro, algumas pessoas acham que a televisão não deve ser levada para a sala de aula, porque não é um discurso científico, não é um discurso acadêmico. Mas eu acho que a partir desse discurso, então, que não é científico, que não é acadêmico, a gente pode construir o nosso discurso científico, olhando de maneira crítica para as coisas que nos são transmitidas. O programa, então, a Liga, ele tem um caráter, para aqueles que conhecem e aqueles que, porventura, não conhecem ainda, tem lá um tema. E a partir desse tema, vou falar do programa que vai ser o trecho do programa que vai ser exibido aqui. A ideia é comunidade. Então, o programa, nesse dia, o programa foi fazer assim, várias entrevistas, vários contatos com algumas comunidades. Comunidade travestis, comunidade ciganos. E o trecho que eu vou falar para vocês aqui é sobre os ciganos. O que eles querem mostrar, então, com o programa? Mostrar uma visão que não seja preconceituosa de um outro. É o que a gente chamaria, o programa tenta fazer uma pesquisa de campo. E aí, então, eu não vou falar mais sobre isso, eu quero que vocês tirem as suas impressões de se, de fato, houve uma possível relativização ou se a gente ainda está preso a um etnocentrismo, para depois a gente definir de fato, esse conceito de relativização. Pode ser? Então, vamos lá. Se vocês quiserem ir anotando as partes que mais chamaram a atenção, que vocês querem discutir, fica mais fácil para a gente fazer o nosso diálogo. Então, vamos lá. Esse muro aqui em São Miguel Paulista, região periférica de São Paulo, talvez não imagine que por trás dele existe uma cultura totalmente diferente da nossa. E é essa que a gente vai conhecer hoje. Com licença, posso entrar? Tudo bom? O acampamento cigano fica em São Miguel Paulista, na rua Maria Francisca de Jesus, próximo à rodovia Ayrton Senna. Tem 7 tendas de 40 metros quadrados, armadas em forma de semicírculo, onde vivem 7 famílias. Entre homens, mulheres e crianças, são 40 pessoas. Nossa, que linda! De quem é essa tenda? É da Lenin. Essa é a sua tenda? É. Você mesma que decorou? É. Que linda! Tudo novinho. Isso aqui é... Eles estão jogando ali. Com licença aí, tá bom o jogo, hein? Isso é bastante interessante porque não é comum. Não é comum. E muitos professores pensam também por um lado negativo, utilizar a televisão em sala de aula, que é um pouco dos recursos que a gente for pegar, alguns referenciais teóricos, especialmente lá o Moran, ele vai dizer que os professores buscam alguns vídeos que são perfeitos, vídeos perfeições, aqueles que abordam os conteúdos e conceitos corretamente. Agora, a televisão, ela traz uma linguagem simples, uma linguagem que não é científica. Então, a ideia é trazer um pouco essa linguagem comum para que, a partir dela, a partir da televisão, os alunos lancem um olhar crítico. Só que eu percebi que as perguntas dela, às vezes, traz da cultura dela, não da cultura do cigano. Ela fala que 13 é casada,
que as pessoas acham dela ser casada, se alguém não gostar um do outro, se eles não precisam se casar. E também dessa relação do balde na cabeça, né? Que ela tenta levar, só que ela fala, a cigana tem um pescoço mais forte do que o resto. E a questão também, que ela fala que isso é um trabalho de homem, né? Ela leva isso pra ele. Exatamente. O que a Anadelli está falando, né? Depois eu quero ouvir mais de vocês. O que ocorre? Revela as perguntas que ela faz, né? As colocações que são feitas nessa pesquisa de campo revelam muito mais no mundo da entrevistadora do que daquela realidade, daquele contexto cigano. Sem dúvida, e os alunos já têm acesso à televisão, então talvez fique mais fácil compreender com o uso dessa ferramenta. A sua aula é dividida em 3 momentos. Qual dos momentos que você utiliza essa prática? O vídeo é utilizado na hora do conteúdo novo. Tem o momento da revisão, né, que nessa aula em específico eu utilizo essa estratégia da televisão, desse programa de televisão para a aula. Eu inicio a aula com a discussão de um relato etnográfico, para que os alunos relembrem a discussão da aula anterior, porque o vídeo, de certa forma, vai retomar os conceitos, no caso, o conceito de etnocentrismo, visto na semana anterior, e a partir do vídeo juntando etnocentrismo com o conceito de relativização. O que vocês, né, em relação à discussão que a gente teve na aula passada, o que chama a atenção de vocês, então? Qual foi o erro? A princípio, como o relato aqui diz, parecia uma brincadeira inocente. Coloca os dois ali, propõe uma competição, quem chegou lá primeiro ganha o cesto cheio de doces. Qual é o problema em colocar essa brincadeira lá para essa população, então, de essa aldeia, né, de um povo africano? Seria para competição entre eles não tinham isso e ele quis implantar uma coisa que era diferente do povo para eles. E depois na sua aula ainda tem a síntese, que também é desse conteúdo. A síntese também acaba retomando esse conteúdo que é abordado e os alunos acabam falando, né, participando depois de assistirem ao vídeo. Tem o momento da síntese, existe uma ilustração, né, uma imagem de uma mulher da Mauritânia, que eles acabam unindo todo o conteúdo, a aula anterior, o momento da síntese, conteúdo novo. O caso até dessa imagem não é tão complicado, mas o exemplo do esquimó que vocês estão é muito complicado relativizar uma situação dessa. Isso, daí é legal vocês colocarem na hora de falar a resposta. Coloca isso, porque algumas coisas são mais tranquilas para ser relativizadas. Coloca isso para a gente discutir, tá? Bem aqui. Bem aqui, gente. Relativização, etnocentrismo. Relativização fica um pouco, né, com a imagem mais complicada. Professora, mas tipo assim, na hora da gente relativizar, a gente olha assim e fala, as pessoas têm na questão da saúde. E querendo ou não, obrigar elas a tomarem leite, essas coisas, é uma coisa que assim, pra gente. É algo muito assim, obrigar, não se deveria obrigar, né? E a questão da saúde também. E aí fica uma sequência bem interessante de fato. Para aplicar essa prática, existe alguma sequência ou não? A pessoa poderia usar, o professor poderia utilizar tanto na revisão quanto no conteúdo a síntese? Sim. Esse vídeo em específico desse programa de televisão, eu poderia usar assim um momento de revisão para retomar o conteúdo, que seria bem ilustrativo e estratégico também, mas nesse caso em específico é o conteúdo novo, mas se ele fosse para síntese, também não haveria problema. Não teria problema. Os alunos costumam se envolver bastante nessa prática? Eles participam bastante, né? Porque quando foi pensado um pouco essa ideia de trazer um pouco de aulas diferentes, estratégias e recursos diferentes para a sala de aula, também não é algo novo, mas parece que, né, há uns 5 anos se tornou mais recorrente, mais pedido justamente por conta, né, do acesso que os alunos têm às imagens, a vídeos de YouTube especialmente. Então parece que precisou um pouco a gente modificar algumas das estratégias, de utilizar outros recursos para a sala de aula, né? Sem dúvida. E como resultado, você já conseguiu obter resultados positivos? Os resultados foram muito positivos, porque desde 2012 eu utilizo esse vídeo, esse trecho, né, desse programa nas aulas de antropologia.
Quando eu assumi essa disciplina em 2011, eu utilizava também um vídeo, mas era um filme chamado Profissão Repórter, para mostrar o que seria então uma prática etnocêntrica e uma prática relativista. Porém, não ficou claro, não era clara a mensagem para os alunos. Então, eu precisei lançar mão de uma outra estratégia para aproximar um pouco mais os alunos, porque são conceitos bem abstratos, bastante teóricos, que para alunos de primeiro ano é um pouco difícil então fazer essa sua disciplina é para alunos de primeiro ano? Alunos de primeiro ano. É interessante porque, se nós pensarmos, ela pode ser utilizada em quaisquer semestres? Acredito que sim. Quaisquer semestres? Quaisquer semestres. E qualquer curso? Acredito qualquer curso. Porque a ideia desse mesmo do vídeo da televisão, a gente sempre vai pensar pelos dois lados. Tem um aspecto negativo, que é sempre lembrado, porque a televisão, né, ela tem um viés muito particular, você não sabe ao certo se os resultados são aqueles mesmos, foi uma pesquisa, algo encomendado, se reflete justamente a realidade de um lugar, de uma população. Nesse programa em específico, por exemplo, quando a entrevistadora, quando eles vão entrar em contato, no caso, com a comunidade cigana, para um espectador que está na sua casa, aquilo que é mostrado pode pensar que é dessa forma mesmo. Parece realidade. Parece realidade. Olha, os ciganos são assim, eles casam entre parentes, casam muito novos, são machistas, já que as mulheres são as mulheres que fazem todo o trabalho pesado, enquanto os homens ficam em casa jogando baralho. E pode não ser essa a realidade deles. E não é essa a realidade deles. Quando a gente utiliza, então, como uma estratégia de aprendizagem nessa disciplina de antropologia, eu desenvolvo com eles o olhar socioantropológico. Que ciganas têm pescoço mais forte que as outras pessoas, a gente pode dizer, não, foi uma brincadeira. Se a gente for olhar mesmo, né, com o olhar de telespectador comum, a gente não vai encontrar nenhum problema nisso. Mas a gente propôs aqui fazer uma análise socioantropológica. É o quê? Talvez é um preconceito falar isso. Pode soar como um preconceito. Ao assistir esse programa de televisão, veja, ou como ele está passando em relação àquele povo, é um aspecto negativo, um certo preconceito. Com o olhar socioantropológico, vai observar que não é daquela forma, que a pergunta da entrevistadora revelava muito mais do mundo dela, o que ela pensava sobre eles, do que a população em específico. Sim, sem dúvida. Então, o objetivo dessa prática, do uso dela, é aumentar essa criticidade? Com certeza, esse é um dos objetivos. A ideia do desenvolvimento do senso crítico, né? Nem tudo que você assiste, você deve comprar como verdade, como algo para ser seguido, ou como a realidade do povo cigano, nesse caso, e também fazer com que os alunos construam o seu próprio conhecimento. Sim, sem dúvida. Em cima do conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, no momento de revisão e também com a leitura dos textos, porque eu acredito que os textos, eles não substituem nenhum recurso, nenhuma estratégia, né? As estratégias e recursos são algo a acrescentar à leitura, mas eles fazem o quê? Eles conseguem visualizar. Científica. Como você acha que ajudou ou não trazer o programa para vocês construírem o conhecimento em cima disso, construir os conceitos? Você acha que foi bacana, que deve continuar? Eu acho muito bacana essa ideia de trazer vídeo para aula, porque tira um pouco o foco daquela parte tanto teórica que a gente tem em sala e põe a gente em contato mais com a realidade prática do que a gente está aprendendo. O exemplo da aula de hoje, por exemplo, foi muito bacana por isso, porque a gente aprende uma teoria que é relativização, que é etnocentrismo, e o caso do vídeo, do programa, ficou um exemplo muito claro para a gente. Então põe a gente em contato mais com a realidade do que a gente aprende, não só a teoria. Eu acho muito bacana, muito válido essa questão de trazer vídeo para a aula, acho que exemplifica bastante e ajuda bastante a gente como estudante. E construir, eles, com essa imagem, com esse vídeo, com esse programa, eles conseguem identificar, então, o que é o etnocentrismo, conseguem definir mesmo em palavras o que é o etnocentrismo e como seria uma postura relativista da apresentadora em específico. E, na sua opinião, para aplicar essa prática, existe alguma ressalva? Olha, eu acredito que a ressalva, toda vez que você for usar o vídeo, independente se for de televisão, documentário, filme, eu acho que o professor deve sempre assistir o vídeo antes,
contar um pouco para os alunos, contextualizar, explicar o que ele aborda. Por exemplo, nesse programa, algumas pessoas não conheciam qual era esse programa, qual era o objetivo, então eu apresentei um pouco do que era o programa para depois exibir o vídeo. Então acho que a Ressá vai ter esse cuidado de não pegar então algum programa de televisão e levar como se fosse a verdade, como algo a ser seguido, mas procurar, especialmente com a televisão, por ser um veículo mais aberto. Mais aberto, que não tenha preocupação científica, preocupação filosófica, mas ela tá ali para chegar a todos os públicos. Sim, sem dúvida. E, por fim, qual a sua motivação para continuar aplicando nas turmas que virão à frente? Eu acredito que são mesmo esses resultados, né? Eu encontro alunos que tiveram aula comigo em 2012, a primeira turma em que eu apliquei, né, essa estratégia, eles dizem, professor, a gente não esquece mais o que é ter uma postura etnocêntrica, o que é ter uma postura relativista. Eu acho que isso é gratificante, trazer, né, conceitos super abstratos para a realidade, né, algo mais palpável para os alunos. Professora Patrícia, com certeza os alunos devem ficar encantados e esse é o feedback que você pode ter. Espero que evolua de fato nessa prática em outras disciplinas. Essa foi a prática, o uso de vídeo em sala de aula, uma estratégia de ensino e aprendizagem.